Olá pessoal, professor Luciano da Cursos Projetar. Nesta aula nós iremos extrair informações 2D de um objeto cilíndrico, no caso do eixo aqui 3D, certo? Nós temos aqui a visualização dele, né? Vou colocar aqui o CS, Enter, W Enter, para posicionar aqui, olha. Esse UCS Enter W Enter é justamente para colocar ele na posição exata, né? No caso aqui o CS ele estava desorientado. Então nós temos aqui a nossa peça cilíndrica, nosso eixo. Vamos tirar aqui então uma imagem 2D dessa peça. O comando a ser utilizado é o comando Flatshot. Quando você digita FLA, automaticamente aparece aqui o nomezinho Flatshot, você concorda confirmando com Enter, certo? E aí aparece essa caixa, tá? Esse painel aqui. Tá? E aqui nós temos Insert o novo bloco, né? Ou seja, vamos inserir aqui então um arquivo. Aqui em Color eu defini como azul, então o meu eixo vai sair na cor azul com a linha contínua. Se eu quisesse mostrar a parte interna, né? Eu marcaria aqui, mostrar, né? Show, e marcaria com uma outra cor, no caso o amarelo, e uma linha tracejada, a linha dashed. Isso significa que estaria diferenciando a parte superior, né, no caso, a parte visível da parte invisível. Ou seja, só para entender, o que nós não enxergamos na peça, nós representamos com linha tracejada e com uma cor diferenciada. Não é o caso, nós não vamos extrair um 2D aqui exatamente da peça do sólido por completo. Aqui eu mantenho marcado, que é para incluir as arestas tangenciais. Criar, cliquei em Create, dou um clique aqui na tela, Enter, Enter e Enter, 3 Enter, tá? Eu não defini um ângulo de rotação e simplesmente confirmei com 3 Enter. Cadê o desenho? É simples. Se eu dar um zoom aqui, eu preciso visualizar ele no plano top, que seria no caso uma vista de frente. Então eu vou clicar em cima do View Cube aqui, ó, tá? Ou se eu digitar, por exemplo, V Enter, vai me aparecer dessa forma aqui, né, para vocês talvez. Clica no sinalzinho de mais e tem a opção Top, tá? Clique em Top, que é uma vista aérea superior, né? Dá um clique, tá? V Enter, 2 cliques na realidade para aplicar. Pronto. 2 cliquezinhos rápido. Então aqui, ó, tá aqui a minha vista extraída daquela vista aqui 3D, tá vendo? Então agora eu volto novamente para o 3D. Eu posso fazer aqui pelo View Cube, clicando bem na quinazinha aqui, olha. Que eu vou voltar para o 3D, confirmando aqui pelas minhas coordenadas que eu vou ter o X, o Y e o Z, né? Então estou em 3D. E posso apagar esta peça aqui, tá? Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a posição disso aqui para a minha vista frontal, cliquei aqui em cima no top, estou vendo ela de frente, vou tirar um flat shot, FLA, Enter, e agora eu vou tirar um flat shot desta vista. Já está aqui tudo certinho, venho aqui criar, dou um clique na tela, dou um Enter, né, ele está perguntando a questão de fator, né, de escala e tal, nós confirmamos com Enter, e damos mais um Enter na questão do ângulo de rotação. Então, na verdade, estamos ignorando todas as perguntas, apenas concluindo com Enter. Ok, já criei que é com o comando M de Move, vou trazer ele aqui pertinho. Eu criei então aqui um 2D da minha peça 3D, tá vendo? Ok? Então, dessa forma, nós utilizamos o comando Flatshot. Se eu quiser, por exemplo, aqui no Flatshot, FLA, criar uma pasta, eu também posso. Eu clico aqui em exportar o arquivo, tá? Exportar o arquivo, né? Nós vamos criar aqui, ó, clicando nessa setinha aqui, né? No caso, nesse quadradinho com esses 3 pontinhos. Aqui vai estar o caminho, aonde vai ser inserido, né, as vistas, né? Então, por exemplo, eu estou querendo criar aqui, então,
eu venho aqui na pastinha, né, e crio uma pastinha, né, chamada, vou dar 2 cliques aqui, eixo, vistas do eixo. Né, vamos criar aqui com letras maiúsculas, vistas do eixo, certo? E aí eu dou 2 cliques rapidinho, abriu, ok, e eu vou colocar aqui vista superior. Então vou abreviar, nós sermos bem rápidos. Então salvar, criar, pronto. E eu já criei, vamos lá então confirmar, vamos lá buscar lá onde se encontra a pasta. Cliquei aqui, Open, vamos abrir, a minha pasta se encontra em documentos. E, se eu não me engano, vistas do eixo, né? Então aqui eu cliquei vistas do eixo, dou 2 cliques rapidinho. E olha só, vou abrir então um arquivo vista do eixo. Parece que não tem nada, mas se encontra aqui, Z, Enter e Enter. É necessário dar um zoom, ou 2 clique rápido em cima da bolinha do mouse, né? E, na verdade ele estava sumido assim, né? Então dá 2 cliquezinhos rapidinho na bolinha do mouse, aí ele vem a toda aqui na nossa tela, né? É vista superior. Vamos criar mais uma única vista para a gente passar para o próximo tópico, né? Aqui no caso eu vou deixar aqui em isométrico, cliquei na quina do meu ViewCube e nós vamos salvar agora em isométrico. Vamos digitar aqui FLA, clicar aqui, 2 cliques rápido em vistas do eixo, vamos digitar aqui isométrico, salvar, criar. Pronto, é muito simples, rápido, já se criou lá, já está lá. Aqui ó, o isométrico. Aquela mesma regrinha, né? Você dá 2 cliques rapidinho na bolinha do mouse, ou então digita Z, Enter e Enter. Ok? Então dessa forma nós fazemos várias extrações através do Flatshot, de acordo com a posição em que meu sólido se encontra na minha área de trabalho, certo? Se eu mudar o meu eixo 3D para uma outra posição, ele vai tirar um isométrico de acordo com a posição. Se eu manter em vistas, né, frontal, lateral, superior, ele vai me extrair exatamente conforme está na minha área de trabalho. Olá pessoal, bem, agora nós vamos extrair a informação 2D dessa peça, dessa modelagem em 3D, usando esse comando aqui. Olha, o comando se encontra na aba Home, é o comando View, né? Clique na setinha aqui do View, From Model Space. Nós clicamos aqui em From Model Space e ele vai mudar o cursor aqui, né? Vamos lá. Ele está processando ainda, né? Ele mudou o cursor, ele virou um quadradinho, né? Agora ele pede para selecionar o objeto, no caso seria o 3D, né? Selecionamos o 3D, damos um Enter, ok? E aí ele pede para, né, jogar, né, no caso 2D, em um layout existente, no caso, por exemplo, layout 1, ele está sugerindo. Simplesmente eu dou um Enter, concordando. Agora, com o objeto, que no caso é o eixo, no meu mouse, eu dou um clique, certo? E dou um OK para continuar criando as vistas. Observe que eu tenho essa liberdade de trazer o eixo. Tá vendo? No caso do eixo, né, nós não temos muita vista, sendo ele um cilindro. Nós pegamos aqui uma vista olhando a parte superior, olhando de cima, onde se encontra o nosso, né, onde está o rasgo aqui da chaveta, né? E aqui nós temos ele de lado, né? Podemos chamar de vista lateral, vista frontal, vista lateral. Aqui nós temos aqui o nosso isométrico, porém ele está todo aramado, né? Nós podemos clicar aqui, olha, e vir aqui mudar a visão, né? Editar a visualização aqui no caso. E eu tenho então essas opções: Hide Line, Invisible Line. Olha aqui, tornou-se
as linhas invisíveis, as linhas internas, né? Então eu tenho a visão do sólido aqui fechado. Eu tenho essa opção que eu posso torná-lo ele, né, todo sombreado, né? E tem essa outra que é sombras e arestas, né? Ou melhor, seria nem sombras e arestas. Na verdade, ele está todo sombreado, porém eu também estou visualizando a parte interna do objeto, que não é interessante. Isso, logicamente, vamos deixar assim em Hide Line. Ok? Damos um Enter aí, né? Um ESC. Aqui também é a mesma coisa. Estou visualizando aqui a minha peça como se tivesse toda, né, ela está em aramada aqui. Eu não quero. Vou transformar ela também em linhas visíveis. Né? Essa é a visão que eu estou tendo. Porque se eu quero realmente fazer um corte na peça, eu simplesmente clico aqui e venho aqui em seção. Clico aqui, certo? E vou fazer uma seção exatamente neste ponto, ó, tá vendo? Se eu quiser fazer a seção para cá, observe-se que a seta elas mudam de direção. Eu, porém, vou trazer para cá, para este lado aqui, ó. E dou um Enter. Pronto, então aqui eu já tenho o corte da minha peça, um corte A, exatamente onde passa a chaveta. Esse corte aqui, na verdade, ele acaba sendo uma seção, porque eu estou enxergando não somente o corte aonde foi cortado, mas eu também observo que eu tenho esse segundo círculo aqui representando esta face aqui, ó, desse círculo aqui um pouco maior no eixo, né? Pois é, sendo um corte deveria ser apenas o corte, não a seção, mas tudo bem, vamos dar continuidade aqui. Se eu quiser tirar, por exemplo, um detalhamento, tá? Eu venho aqui em detalhe, né? Então eu posso tirar um detalhe em circular ou um detalhe retangular. Porém, existem outras opções aqui, tá? Eu vou tirar, como eu pretendo mesmo, circular. Clico aqui, olha, e vou puxar para cá. Dou um OK, botão direito do mouse, né? Dou um OK. Obviamente está muito pequeno. Ao clicar no retângulo em volta da peça, ele me dá uma sugestão aqui de seta, onde eu posso alterar aqui o tamanho, aumentar o tamanho, né, do meu detalhe. Certo? Vou dar um ESC aqui. Posso mover, né, essa peça para cá. Vou mover aqui para baixo, né? Observe que a escala também, uma escala tá muito grande, né? O texto, isso pode ser configurado, tá? Cliquei aqui novamente e agora eu vou fazer o que? Eu posso continuar as minhas projeções, tá vendo? Ao clicar naquela peça, nesse comando aqui, ó, de projected, né? Projetar. Eu posso continuar projetando ainda imagens do meu eixo, diversas posições, mas não é o caso. Então eu tenho aqui um detalhe B, que já foi extraído, um corte, né, A, na verdade uma seção, né, porque eu estou enxergando aqui, né, essa peça. Mas eu quero transportar isso aqui para o model, que lá no model então eu vou ajustar, fazer alguns ajustes finos. Então eu venho com o botão direito em cima do layout 1, exportar layout para o model. Eu clico aqui, né, ele vai pedir para salvar, né, em uma pasta. Vamos salvar aqui, olha, em uma pasta qualquer, né, cursos, aqui é detalhe de projeto mecânico, vou salvar nessa pasta aqui, ó, projeto mecânico, nessa aqui mesmo. Então vai estar saindo como eixo 3D layout 1, salvar, open, abrir, certo? Vamos dar dois cliques rápido aqui no botão do mouse para dar um zoom e olha aqui, ó. Então está aqui a nossa peça e aí eu teria que fazer uns ajustes aí relacionado ao nosso layer. Então, por exemplo, vamos dar exemplo. Ao clicar nessa peça aqui, o meu layer é um MD visível. Né? Então vamos aqui, ó, MD visível, né? Aqui eu mudo a cor para azul.
cian, né? E aí eu fecho aqui, ó, certo? Como se trata de um rasgo, eu também teria que definir aqui, no caso, uma cor para o rasgo aqui. E dessa forma eu vou ajustando então o meu eixo, né? Extrair então do 3D, um 2D, e agora eu necessito então só dar um ajustes aí na questão da cota, linha de centro, é importante colocar a linha de centro, enfim. Ok, pessoal? Vou deixar essa aula aqui agora, nós vamos partir para uma outra aula, né, com um outro tema.